Boa noite, meus irmãos. Vamos meditar hoje em Gênesis capítulo 4, dos versos 1 ao 7. Gênesis 4, dos versos 1 ao 7. Antes disso, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Toda honra e toda glória sejam dadas a Ti, ó Deus. Que o culto que prestamos até aqui tenha sido aceito pelo Senhor. Tenha chegado a Ti, ó Deus, como um cheiro suave, como um sacrifício de louvor que exalta o nome do Senhor. E agora, Deus, que o Senhor não impeça que nada atrapalhe ouvirmos a Tua voz por meio da Tua palavra, Deus. Que ninguém, nem o pregador, ó Deus, seja um empecilho nessa noite para que Tua voz seja ouvida, Deus. E que fique no coração de cada um apenas aquilo, ó Deus, que está de acordo com as Escrituras Sagradas, ó Deus. Que ao final, apenas o nome de Jesus seja engrandecido, a Tua igreja seja edificada, Teu nome seja louvado. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Gênesis 4, versos 1 ao 7. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está tão furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. O pregador do passado, chamado A.W. Tozer, afirmava que a adoração era a joia perdida do evangelicalismo moderno. Segundo ele, nós perdemos a habilidade de adorar. Perdemos a habilidade de adorar porque muitas vezes nos fixamos em discutir questões periféricas, forma de culto, estilo de músicas. E essas coisas não são a essência da adoração. Porque a adoração é a resposta daqueles que foram alcançados pela graça de Cristo e que foram chamados para uma missão. A adoração é uma resposta daqueles que foram alcançados pela graça do Senhor, que foram chamados para cumprir uma missão. E o culto, então, ele é uma resposta do ser humano a Deus. Muito do culto hoje tem recebido uma influência fortíssima da cultura pop. É claro que, com determinado equilíbrio e limites, devemos contextualizar a liturgia e a pregação para alcançar a mente pós-moderna. Mas o problema é que a cultura também foi manchada pelo pecado. E é por isso que o Evangelho também procura redimir tudo que na cultura tem sido manchada pelo pecado. A cultura ela deve ser julgada pelas Escrituras. E é importante entender que nesse contexto, que nós devemos adorar a Deus nos termos de Deus, não baseado em nossas preferências pessoais. Além disso, temos o erro, por exemplo, do culto homogêneo para alcançar o roqueiro, para alcançar o surfista, estratégias humanas, mas que estão fora do padrão de Deus em sua palavra, que nos mostra que a igreja deve ser heterogênea, deve se expressar de forma diversa, e ainda temos igrejas muito preocupadas em não afrontar quem quer que seja que entre no culto, buscando sempre entreter
e de divertir os visitantes para quebrar o gelo no culto. João Calvino afirmava que não podemos adotar qualquer artifício em nosso culto que pareça satisfazer a nós mesmos, e sim levar em conta as exortações daquele que tem o direito de prescrevê-las. Portanto, se desejamos que ele aprove nosso culto, esta regra, que ele mesmo enfatiza com muita rigidez, deve ser observada com zelo. Deus reprova todos os tipos de cultos não sancionados expressamente em sua palavra. Fecha aspas. Lembre-se da história de Davi em 1 Crônicas 15. Davi ficou zangado com Deus porque usar toca na arca, e era proibido alguém que não fosse os gersonitas que tocassem na arca. Mas depois ele entendeu, lá no verso 11 a 13, ele diz assim, 1 Crônicas 15, verso 11 ao 13, então Davi convocou os sacerdotes Sadoc e Abiadar, e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Samaías, Eliel e Aminadab, e lhes disse: vocês são chefes das famílias levitas, vocês e seus companheiros levitas deverão consagrar-se e levar a arca do Senhor, Deus de Israel, para o local que preparei para ela, pelo fato de vocês não terem carregado a arca na primeira vez, ou seja, não terem feito conforme o Senhor ordenou. A ira do Senhor nosso Deus causou destruição entre nós. Nós não tínhamos consultado como proceder. E o nosso compromisso nessa noite é analisar esse primeiro ato de culto e entendermos qual é o culto que agrada a Deus. Visto que nós temos aqui um culto que Deus aceita, o de Abel, e um culto que Deus rejeita, o de Caim. A primeira coisa que aprendemos aqui é que culto é oferecer algo para Deus. Culto é oferecer algo para Deus. Deus criou um mundo bom, belo e cheio de harmonia. O homem, em seu ato livre de sua vontade, desobedece a Deus. E desse ato advém consequências. Acontece uma ruptura sociológica, o ser humano rompe nas suas relações com seu próximo, um mundo de conflitos, de guerras. O homem tem uma ruptura psicológica, ele rompe com a sua psique, ele tem medo, ele agora tem ansiedades diversas, ele agora foge de Deus e de si mesmo. O homem tem uma ruptura ecológica, onde ele destrói a natureza e onde a natureza se volta contra ele, e ele tem uma ruptura teológica na sua relação com Deus. E depois de Adão e Eva serem expulsos do jardim, nós temos um relato do primeiro assassinato. Um irmão mata o outro. Isso acontece quando? Depois do culto. Muito perigoso que pode acontecer depois do culto. E aqui houve o primeiro assassinato. Caim e Abel, eles levam uma oferta para Deus. E nós não sabemos se a oferta de sacrifícios aqui começou com Caim e Abel. Pelo menos este é o primeiro registro. Pelo menos nós entendemos que o ser humano sabe que o ser humano tem uma dívida com Deus, que o ser humano tem uma dívida de gratidão com Deus, e ele sempre tem que oferecer algo para Deus. E muitos pensam que culto é receber algo de Deus. É óbvio que nós somos consolados e edificados quando cultuamos, porque Deus fala conosco de várias maneiras no culto. Mas nós vamos ao culto para oferecer adoração por quem Deus é, louvor pelo que Ele faz, gratidão pelo que Ele tem sido na nossa vida, orações e súplicas para que Deus intervenha, reverência por causa da sua santidade e atenção para ouvirmos a pregação. Culto é isso, você está oferecendo louvores, ações de graças e a sua atenção para Deus. É por isso que o teólogo Edmund Clowney explica que quando nós olhamos para o Novo Testamento, os elementos da adoração são o louvor coletivo que é oferecido, a escritura lida e exposta na pregação, os cânticos do povo da nova aliança louvam a Deus e os cristãos se encorajam mutuamente. A fé é publicamente confessada,
o povo recebe a bênção de Deus, o beijo santo da saudação também é ordenado, que é a comunhão. O povo responde em louvor e oração com um amém. Os sacramentos do batismo e da ceia do Senhor são explicitamente previstos. A confissão no batismo e uma oração de ação de graças no partir do pão. Isso é culto. É isso que nós oferecemos a Deus. O culto é para Deus. Deve ser para a sua glorificação. E Ele exige que nós entreguemos tudo para Ele. Desde os nossos bens até, principalmente, o nosso coração. Em Êxodo 23, verso 15, lemos: e ninguém apareça perante mim de mãos vazias. O culto é dedicação de nossa pessoa completa ao seu dono, Deus. Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto abre a realidade de que nós não pertencemos a nós mesmos, mas a Deus. E tudo que somos e temos pertence a Ele e deve ser dedicado a Ele. Muitos adoradores pensam em culto para agradar a si mesmos, para se sentir bem. É uma catarse, um lugar para liberar suas emoções. Nessa perspectiva, muitos na igreja avaliam se o culto é bom ou não a partir de opiniões pessoais, a partir de seus sentimentos, de como ele se sentiu no culto. O culto não foi legal hoje. Não gostei das músicas que cantaram no culto. Meus irmãos, o culto é centralizado em Deus. A escolha das músicas, das atividades que acontecerão no culto, deve ser pensado se agradarão a Deus ou não. Muitas vezes o culto vai nos incomodar, porque Deus estará nos corrigindo. O culto é para Ele. A glória pertence a Ele. E Deus não aceitará qualquer culto que não esteja de acordo com a sua palavra e que o centro não seja Ele e mais ninguém. E que os holofotes estejam apontados para Ele como centro de tudo que nós fazemos na igreja. O culto, desde o seu primórdio, é isso, é entrega, é dedicação, é oferecimento de tudo que somos para Deus. Por isso que Davi disse que não ofereceria a Deus um sacrifício que não lhe custasse nada. Quando você decidiu vir cultuar a Deus, você está sacrificando o seu descanso, seu lazer, o seu tempo com a família, por amor a Deus. E é algo custoso que honra a Deus. Quantas pessoas hoje, meus irmãos, na igreja, querem decidir quando e como cultuar a Deus? Hoje eu não vou. Hoje eu vou. Hoje eu não estou a fim de ir. Ei, vai chover. Não vou hoje. Choveu, não vou. Meus irmãos, isso é pecado. Cultuar a Deus junto com o povo de Deus não é opcional. Hebreus 10:25 diz que nós devemos congregar, nos reunir. Na verdade, deveríamos nos alegrar que temos cultos e muitos cultos, visto que há muitos cristãos espalhados pelo mundo que gostariam desse privilégio. Diante disso, não esqueça, nós prestamos culto, nós não consumimos o culto. Nós não estamos na igreja como clientes, querendo ser agradados, mas como adoradores que vieram prestar um serviço cultico a Deus. Então isso muda a forma como nós cultuamos a Deus e como nós organizamos e fazemos os atos de culto. O teólogo John Freire, ele disse que, portanto, o verdadeiro culto é cheio de lembranças do senhorio do Deus da aliança. Adoremos para honrar seus atos poderosos, para ouvir sua palavra dotada de autoridade e para termos comunhão com Ele, como aquele que nos fez seu povo. Quando nos distraímos de nosso Senhor da aliança e nos preocupamos com nosso próprio conforto e prazer no culto, algo seriamente errado aconteceu com o nosso culto.
Como disse Dick Kaufman, ele está citando aqui um compositor americano, meu antigo pastor, quando saímos de um culto, não deveríamos nos perguntar o que eu aproveitei dele, mas como eu me portei em meu serviço a honrar o Senhor. A pergunta não é como eu me senti no culto, mas como eu prestei meu culto a Deus. Portanto, meus irmãos, como bem definiu Carson, adoração é a resposta adequada de todos os seres morais e sensíveis a Deus, atribuindo de maneira agradável toda a honra e valor ao seu Deus Criador, porque Ele é digno. Culto é oferecer algo para Deus, mas não somente isso. Culto é oferecer o melhor para Deus. O primeiro ato de culto foi rejeitado por Deus. Então não é todo tipo de culto que Deus aceita. O de Abel foi aceito. A ideia aqui contida em aceitou, conforme alguns intérpretes judaicos, é que o fogo consumiu a oferta de Abel. Por isso que Caim viu que a sua oferta não foi aceita. Então o primeiro ato de culto nos ensina que não é todo tipo de culto que Deus aceita. E o motivo da rejeição aqui não é óbvio, pelo menos no primeiro momento. Aí tem algumas teorias. A primeira é que Deus não gostava de vegetais. Tá? E aí Caim ofereceu verdura, né, legume, né, e Deus, não, legume não, esse negócio aí não dá certo não. Ou que Deus não gostava dos agricultores. Ou que a oferta de Caim não era sacrifício de sangue. Mas isso não tem nada a ver, porque lá em Levítico, capítulo 6, a partir do verso 14, Deus aceitava ofertas de cereais. A ideia, meus irmãos, está no próprio texto. Observe, verso 3. Passado algum tempo, Caim trouxe, olha só, do fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Abel ofereceu a melhor parte. Caim ofereceu qualquer coisa. Aqui temos a nossa segunda lição. Culto é oferecer algo para Deus, mas oferecer o melhor para Deus. Porque Deus não aceita qualquer coisa. Nós, meus irmãos, não aceitamos qualquer coisa. E o contraste aqui entre fruto da terra e as primeiras crias indica isso, que Caim não ofereceu o melhor para Deus. Porque Deus só aceita algo que seja perfeito e de valor. Levítico 22, versos 20 e 22 diz assim: não tragam nenhum animal defeituoso, porque não será aceito em favor de vocês. Quando alguém trouxer um animal do gado ou do rebanho de ovelhas como oferta de comunhão para o Senhor, em cumprimento de voto, ou como oferta voluntária, para ser aceitável, o animal terá que ser sem defeito e sem mácula. Não ofereça ao Senhor um animal cego, aleijado, mutilado, ulceroso, cheio de feridas purulentas ou com fluxo. Não coloque nenhum desses animais sobre o altar como oferta ao Senhor, preparada do fogo. Deus não aceita esse tipo de oferta. Ele não fica satisfeito com nada que não seja o melhor que nós ofereçamos. E vejamos agora, irmãos, um texto forte, que nos ensina que se não oferecemos o melhor do nosso culto, do nosso dinheiro, dos nossos bens, do nosso serviço, de nossa vida, Deus não aceita. Malaquias, abra sua Bíblia lá. Leia comigo esse texto. Malaquias capítulo 1, a partir do verso 6. O último livro do Antigo Testamento. Malaquias capítulo 1, a partir do verso 6. Eu quero que você preste bem atenção. Se eu tiver uma caneta, eu vou dizer onde vocês devem marcar. Malaquias 1, verso 6. O filho honra seu pai, e o servo seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes, marquem agora. São vocês que desprezam o meu nome. Deus está dizendo, vocês estão me desprezando. Mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome?
Marquem aí, trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda pergunto, de que maneira te desonramos? Marquem aí, ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazer animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazer animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar a Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Se um, marquem aí, de vocês fechasse as portas do templo. O que Deus está dizendo aqui, gente? Seria tão bom que no domingo vocês fechassem a porta e não me cultuassem. Assim, ao menos, não acenderiam fogo no meu altar inutilmente. Marquem aí. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos. E marquem, e não aceitarei suas ofertas. Pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Há gentios me adorando, é o que ele está dizendo aqui. Em toda parte, incenso e ofertas puras, aceitáveis, são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês o profanam, ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que sua comida é desprezível. E ainda diz que canseira! Olha só, gente, que o pessoal dizendo, eita, que não acaba com esse culto. Que canseira é cultuar a Deus. E riem dele com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Quando vocês trazem animais roubados, o que é um animal roubado aqui? É o gazul no hebraico. O animal roubado é aquele roubado por um animal selvagem, tipo o lobo. O lobo pegava a ovelha, dilacerava a ovelha, comia o que queria e deixava o resto. Aí o dono dizia assim, não presta para comer, vou dar de oferta ao Senhor. É isso aqui, gente. O gazul, o animal roubado. Aleijados e doentes e oferecem sacrifícios. Deveriam aceitar de suas mãos? Pergunta o Senhor. Maldito seja o enganador, que tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecer e depois sacrifica um animal defeituoso, diz o Senhor dos Exércitos, pois eu sou o grande rei e meu nome é temido entre as nações. Pergunta que eu faço é, você tem oferecido o melhor para Deus? Você tem oferecido o melhor para a igreja? Tem gente na igreja que se oferece o que sobra, do dinheiro, dos bens, do seu serviço, do seu talento, enterra seus dons, do seu tempo, da sua vida, cheio de desculpa para não servir ao Senhor, cheio de desculpa para não se dedicar ao Senhor, desculpa da faculdade, desculpa do trabalho, desculpa de trabalhos, desculpa de filho, desculpa disso, desculpa daquilo, e não oferecem o melhor ao Senhor. Todavia, entenda uma coisa, Deus só aceita o melhor. Oferecer, meus irmãos, qualquer coisa para Deus é ofertar sem generosidade. Você já ofertou para missões? Você já fez a sua oferta para missões? Ano passado nós não alcançamos a oferta de missões nacionais, só conseguimos R$700. Nós damos 60, 70 reais numa pizza, aí para missões a gente dá 20, 30 reais, 10 reais. Damos 100 reais no perfume, 30 para missões. Nós realmente amamos a Deus? Será que o reino de Deus realmente vem em primeiro lugar, meus irmãos, em nossa vida? Será que os missionários realmente, nós nos importamos com eles? E eu te desafio a entregar para missões o mesmo valor que você gasta com a pizza, com o pneu, com o perfume, com o carro, com a sua moto, ou com o jantar com a sua família fora. A dar uma oferta realmente custosa. Na carta de Clemente aos Coríntios, no século II depois de Cristo, nós vemos que era uma prática da igreja entregar ofertas no culto. Ele recomenda isso, no dia do Senhor, tragam suas ofertas e coloquem aos pés dos presbíteros. Olha o que Paulo recomenda em 1 Coríntios, capítulo 16, verso 2. No primeiro dia da semana, domingo,
Cada um de vocês separa uma quantia de acordo com a sua renda. Olha o princípio. De acordo com a sua renda. Reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Então, irmãos, então ele está dizendo que todo o culto também deve ser uma oferta de dinheiro ao Senhor, sim. Ensine seus filhos. Dê uma continha para ele todo domingo, ainda que pequena, para ele ofertar na igreja. Crie esse hábito em seus corações, meus irmãos, também, de todo domingo ofertar algo. Às vezes você define um valor, divide ele por 4, para todo domingo você está ofertando ao Senhor. Mas cuidado, irmãos, se realmente o seu coração é generoso. Lembra daquela piada que eu contei aqui uma vez? Estava a nota de R$100 andando no shopping, todo serelepe, andando por todo lugar no shopping, e ele encontra a nota de R$50. R$50, como vai? Tudo bem? Ou por onde você anda? Eu tenho andado pelos shoppings, pelas boutiques, né? E aí vem a nota de 20 e de R$10. Ou a nota de 50 e 100, como vai? Por onde que vocês andam? Eu ando pela panificadora, né? Eu ando ali pelos brinquedos ali do shopping. Aí lá vem a nota de R$2. Toda rasgadinha, né? A nota de R$2, toda rasgada, chega e diz assim: como é que vão, tudo bem? Por onde você anda, a nota de R$2? Nas igrejas. Eu ando nas igrejas. O que você tem oferecido para Deus realmente é generoso e expressa o seu amor ao Senhor? Você tem entregado seus dízimos e ofertas ao Senhor? Oferecer um culto desprezível também é oferecer a Deus um culto pobre. Meus irmãos, quanta dificuldade para cantar no culto público a Deus. Não seria necessário o ministério de música, não de adoração? Nunca uso essa expressão. Adoração é tudo que acontece no culto. O ministério de música, pedir para a congregação cantar, se os irmãos cantassem com todo vigor. Muitas vezes mal conseguem ficar em pé, já querem ficar sentado. Meus irmãos, Deus não merece o melhor de suas vozes. Em Atos 2:42 nos diz que o culto era alegre e sincero. Em Neemias capítulo 8, essa semana, hoje, leia Neemias capítulo 8, todinho. O primeiro culto depois da volta do cativeiro. Vemos um povo sedento pela palavra, ouvindo a palavra o dia inteiro. Mas o pastor diz: não, vou dar aula hoje, irmãos, até 1h30, 2h. O irmão já faz a cara assim. Eles se prostraram, eles adoraram, eles se alegraram, eles choraram, eles festejaram em comunhão. Meus irmãos, batam palmas, levantem as mãos, abra sua boca, sorria, chore, mas não seja apático no culto que você oferece a Deus. Será que você está cansado de adorar a Deus? Deus nos amou tanto, meus irmãos. Nos escolheu antes de nascermos, nos predestinou em Cristo, enviou seu Filho para morrer na cruz em nosso lugar, recebendo a condenação do pecado em nosso lugar, sentiu as dores do inferno para que eu e você experimentássemos as bênçãos dos céus, colocou em nós o seu Espírito, nos selando, como se estivesse dizendo: vocês são meus para sempre. Jesus entregou o seu corpo para que pudéssemos entrar no santo lugar e adorarmos com confiança em espírito e em verdade. E esse Deus triuno, Ele não merece o melhor que temos a oferecer no culto público. Meus irmãos, se um visitante entrar aqui e olhar para você durante o culto, ele verá alguém que realmente vibra com Deus. Ele verá alguém que adora um Deus vivo ou um Deus morto. Ele dirá, vindo à igreja cultuar: Deus está aqui. Sabe por quê? A adoração no culto é pobre? Porque a adoração particular é pobre. Porque a devocional com Deus é pobre.
O culto muitas vezes reflete a pobreza da nossa vida particular com Deus no dia a dia. Por não buscarmos a Deus com fervor e alegria durante a semana, orando todos os dias, sem cessar, lendo as Escrituras, estudando. Refletimos no culto a pobreza da nossa adoração no domingo. Busquem a Deus, meus irmãos, com intensidade no coração. Leia diariamente a sua Bíblia com entusiasmo e expectativa e veja se isso não vai da sua parte refletir num culto vibrante a Deus. Oferecer o melhor para Deus também chega cedo no culto. É reverência no culto. É cantar. É atenção na pregação. É entregar seus dízimos e ofertas. É o pessoal da música chegar cedo e deixar tudo pronto antes de começar. É o dirigente de culto se prepararem com antecedência, lendo a ordem e orando por si, pelo culto e pelas pessoas antes de subirem aqui. Não é só o pastor que tem que se preparar. São todos aqueles que têm um papel de conduzir o povo de Deus à adoração. É ensaiando com excelência. É preparando um sermão, um estudo da IBD com excelência. Ah, meus irmãos, como tem professores de escola bíblica que vem para cá de qualquer jeito, estudou de qualquer jeito durante a semana, e ele está mais preocupado que dê logo tempo do que ele realmente abençoar o povo com a ministração da palavra de Deus. Pergunto novamente, você tem oferecido o melhor para Deus? E por último, culto é oferecer um coração íntegro para Deus. Essa é a terceira lição. Por que a oferta de Caim foi rejeitada e de Abel aceita? 1 João capítulo 3, verso 12 diz assim: não sejamos como Caim, que pertence ao maligno e matou seu irmão. Por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seus irmãos eram... Ele diz que Caim era o quê? Mau. Hebreus capítulo 11, verso 4. Pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. A de Abel foi aceita porque suas ações eram justas e porque foi oferecido com fé. A de Caim foi rejeitada porque ele era mau. E a própria reação de Caim demonstra isso. Olha o verso 5, eu quero que você observe bem uma coisa. No verso 4 ele diz que Deus aceitou Caim e sua oferta. Ele não diz que aceitou só a oferta. Olha para o texto de Gênesis. Ele aceitou a pessoa e a oferta. Isso é sensacional. Ele aceitou Abel e a oferta. E ele não aceitou Caim e sua oferta. Quando você oferece o culto a Deus, Deus está olhando o que sai da sua boca e o que sai do seu coração. Quando você dedica seu dízimo e oferta aqui, Ele está olhando se a sua vida é dedicada a Ele. Ele não está recebendo só o que você oferece, mas quem você é. E a atitude de Caim de matar o seu irmão era demonstração clara, concreta, do porquê ele não ofereceu o melhor para Deus, porque o seu coração era mau. O que ocasionou a aceitação de uma oferta e a rejeição da outra foi o espírito, a motivação que foram dadas. Com que coração, meus irmãos, nós adoramos a Deus na igreja? Tudo deve ser oferecido de coração, com a motivação correta. Lembra da igreja de Éfeso que nós falamos hoje? Uma igreja ortodoxa, doutrinária, mas tinha abandonado o primeiro amor. O que ela oferecia para Deus não vinha de um coração transbordante de amor a Deus, mas era algo formal, morto, sem vida. Eles não amavam a Deus e eles não amavam o seu próximo. A nossa vida também deve estar correta diante de Deus.
A visão mais prejudicial, meus irmãos, é quem entende que aquilo que você faz no domingo à noite é o culto que Deus exige. O restante da semana não importa. É uma visão equivocada das Escrituras. A Bíblia sempre traz a ideia de que culto também é vida cotidiana colocada no altar de Deus, vida em honra a Deus. No culto, culto e vida estão associados, não dissociados. Culto não é apenas algo que fazemos num determinado lugar, numa determinada hora, mas a vida como um todo. Samuel nos ensina isso em 1 Samuel 15. Eis que obedecer melhor do que o sacrificar. 1 Samuel 15, 22. O teólogo Paul Tillich, ele diz o seguinte: na certeza de que Deus é onipresente, moramos sempre no santuário. O mundo é o santuário. Moramos no lugar santo quando nos encontramos até mesmo no lugar mais secular. E o lugar mais santo é ainda secular, comparado com o nosso lugar no fundo da vida divina. Sempre que somos sensíveis à onipresença divina, se quebra toda a diferença entre o sagrado e o profano. Sagrado é todo lugar que eu e você estamos, porque Deus está ali. Observe que a maneira que Caim apresentou seu culto a Deus refletiu o estado de seu coração, suas motivações e suas relações sociais. E o estado de seu coração se refletia no tipo de oferta que ele ofereceu a Deus. Então, a maneira como você cultua a Deus reflete como foi sua semana e refletirá sua conduta na semana seguinte. Reflete o que você oferece a Deus na igreja. Muitas vezes é isso que nós fazemos. Reduzimos a vida cristã que acontece no culto. Todavia, se o nosso culto não estiver acompanhado de justiça social, de retidão, para Deus é um ritual vazio. É o que Deus fala por meio do profeta Miqueias, capítulo 6, versos 6 e 7. Com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocausto de bezerro de um ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão? O fruto do meu corpo por causa do meu próprio pecado? A resposta é retórica: não. É como se Deus estivesse nos questionando hoje: como você pode comparecer diante de mim este ano? Você acha que eu só fico satisfeito com o culto que você oferece domingo à noite? Meus irmãos, aqui está condenando o mal social. Quando você maltrata, despreza e tem relações erradas com seu próximo, Deus não aceita o culto. É isso que os profetas do Antigo Testamento batiam muito. Não basta se dizer crente se sua fé não permeia toda a sua vida. Porque a fé sem obras é morta, é inútil. A santidade deve governar o mundo do comércio, o mundo dos negócios, o mundo do mercado, o mundo da minha casa, o mundo das minhas relações. Todas as formas de desonestidade, desde a banca do mercado ao comércio internacional, se você faz de maneira errada, são abomináveis a Deus. Deus também está interessado na justiça econômica e na honestidade comercial. O povo, quando saía do culto, ia para o seu comércio, adulterava a balança, a pessoa quer 1 quilo de arroz, a pessoa comprava 800 gramas, mas quando pesava dava 1 quilo. Isso depois do culto. Aí os juízes cobrando suborno, os advogados mentindo para ganhar uma causa, dando um jeitinho para ganhar uma causa. Então, todas as relações desonestas, Deus diz assim: eu não aceito isso. Da mesma forma, lembrem a condenação que Deus faz por meio do profeta Isaías, Isaías 1, verso 10 a 17, que nós lemos na liturgia. Quando nós não cuidamos dos necessitados, quando nós desprezamos aqueles que são desprezados pela sociedade, quando nós maltratamos uns aos outros, quando nós prejudicamos a igreja do Senhor, Deus não aceita o nosso culto. Quando nós exploramos o nosso próximo, quando nós burlamos a lei no trato com os funcionários, não lhes dando o que é justo,
quando há sonegação de impostos, malversação de verba pública, quando somos rebeldes, vivemos em desobediência, sem arrependimento e mudança, o nosso culto a Deus se torna vazio. A maneira como tratamos os nossos irmãos, a igreja e o nosso próximo, deve refletir a maneira como Deus nos trata, meus irmãos. O próprio João, na sua primeira carta, no capítulo 3, no verso 10 a 16, vai falar sobre isso quando se refere a Caim. 1 João 3, verso 10 a 16. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica justiça não procede de Deus, e também quem não ama seu irmão. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seus irmãos eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida, ou seja, que somos verdadeiramente convertidos, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Ódio é tanto pecado quanto tirar a vida de alguém. Para Deus são pecados igualmente condenáveis e ofensivos à santidade de Deus. Cuide do seu coração. Não cultive sentimentos, pensamentos que podem gerar ações pecaminosas contra o seu irmão, contra a sua igreja. Porque se você não se arrepende, Deus não aceita seu culto. Porque Deus não está só olhando para o seu culto, mas a maneira como a gente se relaciona uns com os outros. A maneira como nós tratamos uns aos outros. Meus irmãos, o culto que você tem prestado a Deus é o culto de Caim ou de Abel? O que suas relações em casa, no trabalho, na faculdade, com o namorado, com a namorada, nas redes sociais, dizem sobre a qualidade do seu culto a Deus durante a semana? Você tem oferecido o melhor do seu tempo, dos seus dons, dos seus talentos, do seu dinheiro e dos seus bens, do seu serviço, da sua vida para Deus, para a sua igreja? Você tem oferecido o melhor? Sabe, irmãos, às vezes a gente tem práticas que para nós parecem pequenas, mas será que para Deus é? Na minha casa, o aniversário é o melhor bolo, o melhor salgado, o melhor brigadeiro, o melhor refrigerante, é Coca-Cola. Mas quando é para a igreja, qualquer bolo serve. Vou levar tubaréu. Sabe, irmãos, até quando é evento de igreja, a gente não quer oferecer o melhor. Para nossa casa, o melhor. Para a igreja, o pior. Será que Deus também não enxerga isso? Você tem oferecido o melhor para Deus? A sua relação com Deus e com o teu próximo tem refletido a atitude de Caim ou de Abel? Para a gente encerrar, Hebreus capítulo 13, a partir do verso 11. O sumo sacerdote leva sangue de animais até o Santo dos Santos, como oferta pelo pecado. Mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade, para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Portanto, saiamos até ele fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. Pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Ah, meus irmãos, como tem tanta gente nesse mundo buscando o que esse mundo oferece. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o como você vive lá fora, com o disco que você confessa aqui dentro. É o que ele está dizendo. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros que você tem. Por de tais sacrifícios Deus se agrada. Qual é o sacrifício que agrada a Deus? Quando você faz o bem ao seu irmão. O nosso culto é aceitável a Deus, meus irmãos,
Porque Jesus Cristo derramou o seu sangue e nos deu livre acesso a Deus. Assim como o sangue de Abel clamou por justiça, o sangue de Jesus foi a vindicação dessa justiça. No seu sacrifício expiatório, Cristo fez de nós verdadeiros adoradores, que em resposta ao seu grande amor, devem amar ao Pai, cultuar ao Pai em espírito e em verdade. Portanto, a nossa vida e o culto que prestamos a Deus é um contínuo e diário ofertar de lábios que confessam o nome de Jesus. E esses atos de culto se manifestam no culto público. E quando fazemos bem aos nossos irmãos, Deus se agrada de tais sacrifícios. Fiquem em pé e vamos orar. Pai nosso que estais nos céus, santificado é o nome do Senhor. E que a nossa vida também santifique o nome do Senhor. Por meio dos nossos olhos, dos nossos lábios, das nossas relações uns com os outros. Ah, Deus, que ofereçamos o melhor para Ti sempre. Perdoa-nos, ó Deus, quando aquilo que nós oferecemos ao Senhor são migalhas. Migalhas do nosso tempo, migalhas da nossa agenda, migalhas do nosso oferecer cultico, migalhas dos nossos bens, dos nossos dons, dos nossos talentos. Nos perdoa, Deus. E transborda amor e fervor no nosso coração, para que em todo tempo, toda hora, todo dia, cada minuto, em cada segundo, ofereçamos sempre o melhor para o Senhor. Porque o nosso Senhor merece. Porque o nosso Jesus é digno do nosso melhor. E por isso que nós estamos aqui, vindo ao Senhor, a nossa vida oferecer uma oferta de amor e sacrifício. Porque o que mais queremos é Te agradar. No nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor.